sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje eu vou fazer aqui pra vocês um retrato do palhaço Pennywise do filme It, a Coisa, que está aí nos cinemas. Eu também vou fazer aqui um pequeno review pra vocês, contar a minha opinião sobre o filme, tudo aquilo que eu achei e também algumas curiosidades que eu achei sobre o backstage, né, e coisas que aconteceram na produção do filme, sobre as decisões que os diretores iriam tomar e tudo mais que aconteceu por aí. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria dizer que ainda tem 15% de delicioso desconto no curso Introdução à Pintura Digital, onde eu mostro como criar artes digitais. Se você quer começar a criar arte pelo computador, você gosta de desenhar e a ideia é realmente eliminar todas as barreiras para começar a criar arte digital. Eu lembro delas, eu passei por elas e a principal é não entender como funciona o programa e não entender como funciona luz e sombra. Então esses são dois dos grandes tópicos que eu abordo no curso, as ferramentas do Photoshop, como que eu uso, como que eu carrego brushes, como que eu abro um arquivo, tudo isso. E além disso, também tem um básico sobre teoria de luz e sombra que é fundamental para você criar desenhos e pinturas digitais. Além disso, tem também dois métodos de pintura. Nesse desenho aqui também uso um deles, é basicamente uma versão da técnica do dragão branco que eu vou usar para fazer esse Pennywise, porém um pouquinho diferente. Então, vamos ao filme! It, a Coisa, é a segunda adaptação do livro gigantesco do Stephen King, e eu lembro muito bem que a minha mãe leu esse livro porque ele era enorme, né? Eu nunca vi uma coisa tão grande assim na minha vida, e eu lembro também desse livro pelos móveis, né? Em cima das mesinhas da casa, porque minha mãe sempre estava andando com ele e ela estava sempre lendo ele na época que ela estava emprestando esse livro da biblioteca aqui da minha cidade. E algo que a gente assistiu junto também foi a primeira adaptação, que foi uma minissérie de televisão nos anos 90, que depois foi compilada, né, em um filmão ali com umas 3 horas e 15. E eu assisti tudo isso a primeira vez quando eu era bem pequeno, e eu nunca tive medo de palhaço por causa da história, mas eu sempre tive medo de bueiro e boca de lobo depois disso, né? Hoje tá mais tranquilo, mas ainda assim, quando eu posso, eu evito pisar em cima daquelas tampas de concreto na calçada, sabe? Eu não peguei confiança mais nos buracos no chão. A direção desse novo filme é do argentino Andy Muschietti, que só tem um outro filme no seu catálogo, né? Um longa assim que saiu no cinema e tudo mais, que é Mama. Curiosamente, né, tem alguns atores do filme Mama no It, que ele tá dirigindo, e um deles é o ator Javier Botet, que ficou aqui na minha listinha de pessoas interessantes e legais pra seguir, porque ele tem aquele corpo comprido, né, ele tem alguma síndrome genética, não sei, é alguma coisa, né, do desenvolvimento e do nascimento dele. Ele tem um corpo bem comprido, né, ele é bem magro, ele é muito flexível também, e ele dá vida à criatura do Mama, e também ele faz ali umas aparições no It, né. O Mama eu gostei bastante, né, apesar de algumas cenas ali, a personagem, né, da aparição tá meio com CGI um pouquinho demais, né? Só o cabelão CGI já era legal. Se você não conhece também eu recomendo, é muito interessante. A parte visual sozinha já é um negócio interessante pra gente que gosta de arte, desse tipo de coisa. E no It, ele faz dois personagens lá, e um deles parece muito com uma homenagem à Mama, já que essa personagem que ele faz no filme do It não existe no livro. Então eu não sabia indo pro cinema que era o mesmo diretor. E quando eu vi essa semelhança, eu fiquei assim, nossa, por quê, né? Por que eles decidiram fazer isso? Então, pra mim fica claro aí que é uma homenagem do próprio diretor ao seu trabalho, né? Uma referência ali interna. Fica como um easter egg. Eu gosto bastante do trabalho do Andy, né, no filme da Mama, na parte da direção, mas ainda assim, esse currículo é pequeno, né, e deixou muita gente nervosa, né, o pessoal ficou muito apreensivo, principalmente os fãs do livro e da minissérie antiga, que estavam ali, né, acompanhando as notícias e vendo a escalação dos personagens, né, quem que tá dirigindo, quem que tá fazendo, e ainda mais, né, pra complicar esse fato, era de que ele só entrou porque o diretor antigo que tinha sido contratado e começou a criar o primeiro screenplay, né, começou a fazer o primeiro roteiro, o Cary Fukunaga, ele dirigiu também a primeira temporada de True Detective, né, o pessoal fala que é muito bom, mas eu ainda não assisti, e ele saiu do filme, ele ficou alguns anos trabalhando no roteiro e tudo mais, e ele saiu do filme por
pelo que ele disse, né, foram diferenças criativas com o estúdio. Teve umas outras notícias falando que o problema era budget, né, era dinheiro, que ele precisava de mais dinheiro para fazer o filme que ele queria e que o estúdio falou não e ele decidiu sair. Mas em outras notícias, né, que o Cary realmente foi se explicar. Ele falou que a maioria das diferenças não foram de dinheiro, foram mesmo de decisões criativas, né? Ele falou que queria muito criar um filme de horror não convencional, né? Uma coisa assim diferente. E o estúdio não gostou disso não, né? A gente não quer nada esquisito não, a gente só quer uns dinheirinhos, né? E quem acompanha o mercado de filme de terror sabe que existe, né, alguns recursos que são uns jeitos baratos, né? Métodos assim gratuitos de chamar a atenção e conseguir a galera comprar o bilhete, né? O principal disso são os tais do jump scares. O trailer tem que ter um monte de susto, né? A pessoa tá lá pra dar pulo no cinema, não pra ficar com medo de uma atmosfera densa, né? Alguma coisa assim. A galera tá lá pra ficar com medo. E muitas vezes esse medo não vem, né, só desses pulos, né? O medo vem da sutileza, vem do silêncio, de um olhar esquisito, de um personagem parado num canto, de um som impossível no lugar errado. Mas, né, um barulhão alto faz você pular, a galera fica animada e isso vende tickets e a galera assiste o filme. Então, muitas vezes os jumpscares são esses recursos gratuitos que não contribuem, né, com o desenrolar da história e não avança o roteiro, não oferece nada para os personagens. E deu a entender que o estúdio tava... Eu imagino que essa seja uma das principais coisas que o estúdio falou: ok, a gente precisa disso nesse filme. Esse filme vai ter que ter jumpscares, vai ter que ter esses sustões. Se você não quer fazer um filme de terror com esse tipo de pegada, então realmente pica as mulas, a gente vai chamar alguém. E chamaram o Andy do Mama. Algumas decisões do Cary foram mantidas, né? Apesar dessa ideia do jumpscare, a primeira decisão, né, que parece que o Andy começou, ou quer dizer, o que o Cary começou a desenvolver e que o Andy seguiu, foi a ideia de fazer a história em duas partes. Se você lembra da série antiga, você já viu alguma coisa sobre o livro, a história conta sobre as crianças que têm esse encontro com esse bicho e também sobre elas adultas depois de toda essa história, né? E como é que eles lembram de tudo isso e tudo mais. Só que o livro foi escrito nos anos 80 e então os adultos estavam nos anos 80 e as crianças eram dos anos 50, 60, por ali. E então eles decidiram fazer o filme em duas partes e também trazer as crianças para os anos 80 e não para aquela época mais antiga. Então os adultos provavelmente serão adultos nos dias de hoje, na continuação desse filme. Isso é muito legal, eu fico louco pra ver como é que eles vão fazer tudo isso na sequência, né? Então, voltando àquele tema das decisões que fizeram que o diretor antigo saísse, né? O filme do It tem muitos sustos altos com um barulhão na tela, o que vai agradar a maioria do público, né? O público que tá ali simplesmente pra isso mesmo, né? É isso que eles querem do filme. Eu mesmo não sou um fã do recurso, mas ainda assim eu gosto de ver que na maioria das situações que esses sustos foram utilizados, eles não são desperdiçados. Esses sustos são inseridos em momentos que a gente consegue conhecer mais os personagens, eles dão uma certa avançada na história, então não fica algo gratuito. Um exemplo clássico de jumpscare gratuito é o personagem, né, tipo, vem a mão atrás, encosta no ombro da pessoa, tem aquele barulhão, ele olha pra trás e o que foi? Tá tudo bem? Era só uma pessoa, sabe? Não era um susto de verdade, era só um barulho alto sem propósito, sabe? Não, aquilo não avançou a história, não ajudou em nada, foi só uma liberação de estresse ali. E o filme It tem esses sustos, mas eles parecem assim ser bem encaixadinhos. Então, falando da história, eu cheguei até aqui e não falei da história ainda. Esse é um review, né, sem spoilers, galera. Eu não vou aqui focar no final da história, o que vai acontecer. A ideia é de que são duas partes do filme, eu acho que é legal você ir também com essa mentalidade, porque aí tem coisas que ficam mais fáceis de encarar. Eu já sabia que seriam duas partes, porque nos trailers a gente só vê a criançada. Eu sabia que em algum momento eles vão precisar fazer eles adultos. Ainda assim, a premissa é que na cidadezinha de Derry, no Maine, lógico que é no Maine, né, a história do Stephen King, muitas crianças começaram a desaparecer e um grupo de amigos, né, que se intitulam Losers Club, né, o clube dos... Na legenda acho que ficou o clube dos otários. Perdedores é uma palavra que a gente usa não muito aqui, né? Otário acho que seria mais fácil. E eles começam a viver situações impossíveis, né? Assustadoras com essa estranha figura do palhaço Pennywise,
que tá ali aterrorizando a galerinha. E esse parece ser o motivo de todos os desaparecimentos, né? Sendo que nenhum adulto ali consegue ajudar eles, nenhum adulto parece perceber a influência do palhaço, parece que só as crianças conseguem ver tudo isso que tá acontecendo. Parece que eles não têm nenhuma outra opção a não ser confrontar essa criatura que parece saber de todos os seus medos. Algo que o filme conseguiu fazer muito bem pra mim é através do diálogo, né, bem humorado, aproximar a gente desse grupo de crianças, e fica muito claro que em muitos momentos essa não é só uma história de um palhaço cabuloso, mas também é um conto, né, sobre amizade e outros temas como a superação dos medos, a sensação da infância, né, de se sentir incompreendido pelos adultos, também tem aquele choque de gerações, e você realmente se importa com as crianças, e aí cada cena fica realmente mais interessante, as coisas têm importância, as coisas têm valor. Não é que nem o filme do Jason que você quer que todo mundo morra logo, né, você tá torcendo pro vilão. E eu acho que isso também é culpa do jeito como o King escreve, né? Todas as crianças, né, estão com certeza de parabéns, os atores mirins são sensacionais e é incrível ver como crianças podem realmente parecer crianças, né? Eu acho que boa parte disso também é, né, do trabalho do King, que escreve muito bem esse comportamento da molecada nos livros dele, né? Também tem aquele Conta Comigo, que foca, né, nesse grupo de amigos indo atrás de alguma coisa. É muito legal como o King consegue trazer esse elemento, né, da vida, que é a infância, de uma forma tão interessante. Uma crítica que eu ouvi do filme era que a primeira metade dele é repetitiva, e realmente em questão de estrutura eu acho que ele é mesmo, né? A criança tá num momento solitário, aparece uma coisa horrível que ela tem medo e depois o palhaço ali dá uma risadinha e vai embora. Porém, cada situação dessa é única, né, pra cada personagem, e revela o maior medo de cada um deles, então a gente tá ali de uma certa forma conhecendo mais sobre eles, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque você tem 7 crianças pra poder falar delas e você não pode simplesmente fazer ali algo que não prenda a atenção da galera. Então contar isso através dos sustos eu acho que é uma maneira muito legal de aproveitar essas duas coisas num tempo tão curto, que é pra contar um livrão gigantesco que o Stephen King criou, e com tanto personagem pra você ter que colocar ali substância neles, né? E ao invés de ficar entediado que lá vai mais uma criança sozinha, vai acontecer mais alguma coisa, eu tava ansioso porque, nossa, eu quero ver o que vai acontecer, né? Como que o Pennywise vai fazer pra assustar esse daqui, como que ele vai fazer pra assustar o outro. Eu tava ansioso pra descobrir o que a criatura faria, né? Pra utilizar o medo da molecada. Eu gostei muito disso. Eu também adorava o Tim Curry como Pennywise na série dos anos 90, mas eu realmente me apaixonei pela imprevisibilidade, né, da interpretação do sueco Bill Skarsgård. Ele consegue muito transparecer que existe um esforço ali, né, de uma criatura ali dentro em se fingir de palhaço, se fingir de algo amigável. Não é como se ele fosse realmente um palhaço, uma pessoa, um palhaço. É como se fosse algo tentando ser um palhaço. Eu gosto dessa ideia, né, de que não é só um palhação feliz, ele tem alguma coisa ali mesmo que tem esse tom sutil de que tem algo se escondendo ali dentro. E ao mesmo tempo ele parece se divertir, né, com o sofrimento que ele causa. Então isso é muito legal. Eu imagino, teve gente que recomendou, né, pra ele fazer o Joker depois dessa interpretação. Eu acho que seria interessantíssimo, mas eu não sei se tem muito a ver, já que porque parece que a gente vai ter um filme solo do Coringa também aí mais pra frente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu com certeza recomendo muito o filme, eu mesmo fui assistir 2 vezes. Se você gosta de terror, você vai ter alguns elementos legais. Se você não gosta só daqueles sustos, ainda vai ter uma história muito boa ali por trás. Eu fui ver 2 vezes também, porque as cenas visualmente chocantes do filme, né, porque ele é pra maior de 16 anos, porque tem um gore ali, tem umas coisas diferentes, e elas são rápidas e eu queria muito revê-las, né. E fora o trabalho do som do filme, que apesar de ser meio exagerado, né, em alguns momentos, que talvez o silêncio teria sido mais impactante, teria sido mais medonho, ainda assim a trilha varia muito bem entre os momentos mais alegres e felizes entre as crianças, onde elas estão ali se conhecendo e tudo mais, e os momentos super tensos que tem, né, nesses 2 tons do filme que vão se misturando, né? Tem aquele um pouquinho de alívio cômico junto com conhecer os personagens, misturado com essa coisa aterrorizante que é o palhaço e o encontro que eles têm com eles, né?
muito legal como a música ajuda a fazer essas transições. Às vezes tem vozes de crianças e uma mistura de sons assim que parece uma coisa realmente maluca, né? Insana, parece que a pessoa ficou maluca quando viu o palhaço. Eu gosto que tem um tom meio Lovecraftiano por trás da essência do Pennywise, né? Quem conhece um pouquinho mais do backstory do palhaço, né? Que não é um palhaço coisa nenhuma, dá pra sentir que tem alguma coisa ali. Eu gosto muito do gênero do terror e esse é um daqueles exemplos que me dão esperança, porque esse é um gênero famoso por ter muito filme barato e mal feito, né? Às vezes uma premissa legal, como, sei lá, algum daqueles filmes do Atividade Paranormal do começo, né? Foi um filme muito barato de ser produzido e que teve uma tensão muito grande. A impressão que tem é que o pessoal quer seguir nesse mesmo ritmo do sucesso e fazer um filme com o menor dinheiro possível e ter a maior rentabilidade. E o que não é errado, né? O nome disso é buscar o lucro, mas um pouquinho de história seria legal, né? E esse é um filme que tem exatamente tudo isso. É incrível como esse filme tá se saindo bem, as pessoas estão gostando muito, tá tendo um sucesso incrível, né? Parece que é um dos melhores lançamentos, né, de primeiras semanas aí de um filme de terror no cinema, tá batendo um monte de recordes e realmente eu vi isso quando eu fui assistir, a sala tava lotada e eu tô acostumado a assistir filme de terror no cinema com a sala praticamente vazia. Eu lembro que tinha acho que umas 3 ou 4 pessoas e tava muito próximo da estreia, se eu não me engano foi um dia ou outro depois da estreia da A Bruxa, que é um filme que eu gostei bastante também. E nesse a sala tava lotada e as reações foram assim algo muito gostoso de ver a galera rindo quando tinha que rir, gritando quando tinha que gritar. É muito legal. Isso é uma coisa que eu não aproveitava muito no cinema porque quase não tinha gente do meu lado. Com uma sala inteira é muito interessante ver a reação da galera. Eu espero muito que a sequência consiga ser tão boa quanto esse primeiro filme. Por enquanto, tá anunciado aí pra 2019. Vamos torcer pra não jogarem mais pra frente. E este é o nosso desenho do Pennywise, aqui o retrato dele. Espero que vocês tenham curtido mais este desenho aqui. Eu não gastei tantas horas assim nele, então eu fiz algo rápido, porém eu tentei ser o mais eficaz possível na criação dessa arte aí. Eu queria fazer algo legal, porém conciso ainda. Pessoal, fiquem ligados no meu Facebook, o link tá aqui na descrição também, no meu Instagram, dê uma olhadinha nas minhas redes sociais, porque em breve eu vou estar fazendo uma live junto com o pessoal do Two Minds, com a Luísa e o Thiago. A gente vai desenhar um pouquinho juntos sobre um projeto que eles estão fazendo no Catarse, que é o quadrinho da Plumba, que é uma história original deles, muito legal. Então eu já vou deixar o link aqui pra vocês na descrição, para vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho deles, e a gente vai fazer uma live em breve, então segue aqui nas redes sociais para você não perder nada. É isso aí, pessoal, muito obrigado pela sua presença, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou!